Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Maria e Marta. Possamos já nos preparar para a nossa subida vibratória. Já vamos agradecendo ao Deus Pai e ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui esta noite, reunidos em Teu nome, ao Mestre Jesus. E assim, gratos, nós já vamos nos preparando, vamos nos acalmando, silenciando os nossos pensamentos, deixando nossos pensamentos aos cuidados de Deus Pai, do Mestre Jesus. Agradecidos ao Mestre Jesus por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ao Mestre Jesus. E assim gratos, nós já vamos procurando uma posição bem confortável em nossas cadeiras, procurando assim relaxar o nosso corpo físico, mental e espiritual. Sabemos que isso é um trabalho mental e assim nós já vamos pedindo ao nosso cérebro, a todo o nosso corpo físico, relaxe, relaxe, relaxe. Vamos relaxando, soltando, relaxando todo o nosso corpo físico. Graças a Deus. E assim, já vem mais tranquilos, serenos. Nós já vamos em busca daquele nosso exercício de respiração. Respirando lenta e suavemente por 3 vezes, deixando que o ar adentre aos nossos pulmões, nos fortalecendo. E vamos respirando lenta e suavemente. Uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Graças a Deus. E assim, já mais tranquilos, serenos, respiração tranquila, nós já vamos ao encontro daquele nosso companheiro de todas as horas, de todos os momentos, nosso mentor individual. Querido companheiro, irmão de todas as horas, de todos os momentos, pedindo a esse irmão que fique ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando, na noite de hoje, no dia de hoje, em todos os dias de nossas vidas, desde o dia que aqui chegamos, em busca da nossa caminhada e transformação interior. E grato a esse companheiro, junto a ele, nós já vamos cumprimentando essa equipe de defesa, proteção e higienização de ambientes, na presença de Itaporã, Brogotá, seus índios, os negros da princesa Isabel e os filhos do deserto de Suami. Rogando a esses queridos companheiros, se necessário for, faça um repasse, uma limpeza, uma higienização bem profunda em toda a nossa casa, em especial em nossa sala, nesse salão onde nos encontramos. Pedindo a esses companheiros que retirem daqui toda e qualquer negatividade existente. Enquanto esses companheiros vão fazendo esse trabalho de limpeza e higienização, nós já vamos assim, abrindo bem o nosso chakra do coronário para recebermos o tratamento de luzes e cores que vem em nosso auxílio. Vamos recebendo o azul índigo, o violeta, o prata e o verde. Essas cores tranquilizam e harmonizam todos os nossos corpos sutis. Assim, mais preparados, nós já vamos cumprimentando as patronas de nossa casa, Maria e Marta, doces irmãs que emprestam o seu nome a esta casa bendita, nos dando assim a oportunidade do trabalho e do estudo na seara do Mestre Jesus. Envolvidos no amor das queridas irmãs, junto a elas, nós já vamos cumprimentando a todos os veneráveis e suas fraternidades, na presença do comandante Edgar Arnon, Dr. Bezerra de Menezes, Amatiz, Razim, Hilarion, Emmanuel, os primeiros apóstolos e as demais fraternidades do espaço, como a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem
a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, que assim seja. E assim, nós já vamos cumprimentando a Ricardo e seus soldados. Valoroso soldado do Cristo, pedindo a Ricardo que coloque um ou mais de seus soldados em pontos estratégicos da nossa casa, a porta, a entrada da nossa sala, a mesa e salão, fazendo assim nossa guarda e nossa proteção. E grato a Ricardo e seus soldados aqui presentes, junto a eles, nós já vamos ao encontro do anjo Ismael, o preposto de Jesus aqui na terra, para nos auxiliar a transformar o Brasil em pátria do Evangelho. E imantados na luz dourada desse anjo amigo, Ismael nos conduz aos braços da doce e meiga irmã, nosso exemplo maior de transformação pelo amor ao Cristo, Maria de Magdala. Pedindo à querida serva, esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando em busca da nossa transformação interior. E envolvidos no amor de Magdala, ela nos conduz aos braços da Mãe amada, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, rogando, Mãe querida, dulcifica nossos corações, as nossas palavras, cubra-nos com teu manto de amor e de luz, nos aconchegue em teu colo de mãe e nos conduza aos braços do teu Filho, o doce e meigo Rabi da Galileia, Jesus nosso Mestre e Irmão. Rogando a Ti, ó Mestre, tende sempre conosco, auxilia-nos nesta caminhada, tende ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, e guiados pelo Teu amor, rogamos a Ti, ó Mestre, que nos conduza até o Pai Criador, o Arquiteto do mundo, Deus nosso Pai, a quem louvamos e agradecemos por tudo que somos, por tudo que detemos, por todo o amor que depositas na terra, elevando o nosso pensamento a Ti, com a prece que o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, nos ensinou quando dizia: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, se todos estiverem bem, damos por iniciado a prece da noite de hoje. Antes, porém, vamos envolvendo o nosso querido Bruno na humanidade da nossa casa, para que ele sinta agasalhado e nos trazer as informações da noite de hoje. Bruno Filho, obrigado pela sua presença, gratidão imensa, viu? Seja muito bem-vindo, viu? Vamos falar. Vamos falar. Senhores e senhoras, uma boa noite. Que nesse primeiro dia útil da semana, segunda-feira à noite, consigamos, aconchegados pela cúpula espiritual aqui do Maria e Marta, já com as orações iniciais do querido irmão trabalhador, fazer com que, a convite da temática que recebemos para trabalhar com os senhores e as senhoras, busquemos um pouquinho mais sairmos melhores do que quando aqui adentramos, na certeza sempre de que do portão para dentro já estamos sendo tratados. E no cômputo de todas as atividades, nós vamos aí recebendo gradativamente o que nos é necessário para que sobrevivamos no mundo reencarnatório atualmente a qual nós estamos inseridos em oportunidade evolutiva. Então, o tema que eu gostaria de convidar a cada um dos irmãos e irmãs para que empreendamos uma compreensão um pouco mais ampla para aqueles que já tiveram de forma direta ou indireta contato com estas duas expressões, ou até mesmo os que estão as vendo pela primeira vez, buscarmos dentro dessa compreensão, avaliarmos o que compete a cada um de nós no decorrer de todos os slides deste projeto, fazer com que busquemos aperfeiçoar-nos no nosso dia a dia, dentro desta oportunidade reencarnatória e também
da pluralidade de nossas existências e da pluralidade dos mundos habitados. Eis que há de ser o convite a cada um de nós a partir desse momento e no decorrer aí do tempo que nós temos disponível, junto sempre com as intuições dos amigos espirituais. Também desejando uma boa noite aos irmãos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube. Então vejamos que logo de início eu gostaria de convidar os irmãos para que vejamos o conceito de cada uma dessas expressões. Será que elas são iguais em seu entendimento ou elas são diferentes? Vamos ver, começando pela definição mais simplória que poderíamos trazer à nossa compreensão com a palavra reencarnação. Reencarnação é o retorno de um espírito eterno, nós, a uma vida material, em qualquer um dos orbes das muitas moradas da casa do Pai, como lá 2000 anos atrás Cristo já nos afirmou, por meio da concepção, da relação entre os nossos pais, em qualquer planeta deste universo. Sempre quando trago essa definição, eu me recordo de uma pergunta e do início de sua respectiva resposta, da primeira obra da codificação kardeciana, qual seja o Livro dos Espíritos, aquele publicado por Kardec e todos os demais médios que o auxiliaram na concretização, na materialização da terceira revelação do Consolador prometido neste nosso orbe, obra essa intitulada O Livro dos Espíritos. E qual é a pergunta? É a de número 115, onde o irmão Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? O que respondem os espíritos logo no início? Deus criou espíritos, e entendamos aqui espíritos como princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, entendamos que da estaca zero. E qual seria essa estaca zero? Reinos evolutivos anteriores ao nosso hominal. Quais sejam? O reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal e nós que estamos no reino hominal. Isso significa que então os espíritos, a falange da espiritualidade, nos dão conta que nós estamos em um investimento espiritual há milênios, nesta e até mesmo em outras moradas da casa do Pai, já que não podemos afirmar que somos originários aqui deste planeta, depreende-se que sim. Basta que estudemos as obras complementares de Chico, de Divaldo, Pirafão e outras mais. Então, é a importância de nós termos a certeza de que outras reencarnações nós tivemos no pretérito e outras tantas haveremos de ter no futuro, e tudo vai depender dos nossos esforços individuais, da nossa reforma íntima, do orar e vigiar e fazer com que a caridade e a fraternidade expanda-se a todos os que estejam ao nosso redor, para que divisemos encarnar em mundos melhores. Porque disse ele, o Cristo, o Rabi da Galileia, o Messias, a cada um conforme as suas obras, é dando o que se recebe. Façamos aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a cada um de nós. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Quantas informações que ainda reverberam em nossos espíritos imortais e que podem fazer com que nós nos melhoremos e esforcemos-nos a cada dia que passa. É fácil? Pelo contrário, dificílimo. Vejamos o que o mundo globalizado despeja-nos diariamente. Mas devemos nos contaminar com isso? Ou devemos valorizar os conteúdos transcendentes, por exemplo, que aqui no bairro do Jaguaré, município de São Paulo, no Maria e Marta, oferta-nos semanalmente, seja por meio dos expositores, facilitadores, seja pelos cursos da casa, seja pelas aberturas que aqui são empreendidas pelos trabalhadores, porque sim, até isso temos que prestar atenção em cada uma das expressões das aberturas, que elas são bem profundas se estivermos prestando bem atenção, porque aqui é um elo entre a cúpula espiritual do Maria e Marta. Vamos ver então agora uma definição sobre pluralidade das existências. São oportunidades evolutivas que todos nós temos de evoluir moral e intelectualmente, reencarnando em um orbe. Então, o que vem agora a essa definição acrescentar a anterior sobre a reencarnação?
de que todos nós, a partir do momento que adquirimos a oportunidade do livre-arbítrio no reino nominal, nós temos duas asas para a nossa evolução para a eternidade, até que alcancemos, atinjamos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai Deus a obtém. Intelecto, conhecimento, expansão de conhecimento, consciência e a moral, a caridade, a fraternidade e tudo que esteja dentro do nosso alcance. Então, se em cada oportunidade reencarnatória, vindo ao encontro da definição anterior, ora em uma oportunidade reencarnatória nós avançamos mais em uma característica, ora em outra, dificilmente nessas oportunidades sucessivas reencarnatórias consigamos de forma linear ou homogênea as desenvolvermos em nossos espíritos imortais e assim ascendermos de uma forma mais séria. Não é impossível, mas se nós, os pouco mais de 8 bilhões, que é esse o número que os irmãos espirituais atualizam nesse século XXI, terceiro milênio, que estão reencarnados neste orbe, estamos passando por essas mazelas coletivas e nossas individuais, é porque essas lições outras nós precisamos aprender, interiorizá-las e colocá-las em prática, demonstrando aos nossos mentores individuais que, esforçando-nos, nós estamos a cada dia que passa com todas essas intuições que eles empreendem a cada um de nós. Nos 2 terços do dia, por exemplo, agora quando estamos com os olhos abertos, mas também no outro terço, quando daqui poucas horas estaremos com o espírito desdobrado no mundo espiritual e o corpo repousando de 6 a 8 horas em média para recompor as energias e no dia seguinte poder encarar um novo desafio reencarnatório. E o que será que nós fazemos neste mundo espiritual nos 7 dias da semana, de 6 a 8 horas? E ainda multipliquemos ou somemos isso durante toda uma existência, estando lá cada um de nós com as nossas afinidades do pretérito ou do presente de ambas. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados, o que? Espiritualmente. Então, todos esses esforços dentro das nossas possibilidades que nós empreendemos, quando estamos em estado de vigília, com os olhos abertos de manhã, à tarde e à noite, esforçando-nos para nos melhorarmos, será que iremos colher essas benesses ao voltarmos para esse mundo espiritual na madrugada? Tendo contato com os nossos parentes, ainda que não nos recordemos quando nós acordamos no dia seguinte. E ainda, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo. Olha a obra de André Luiz por meio de Chico Xavier, intitulada Nosso Lar. A obra, como também o filme, demonstrando que se aqui nós temos campo de ação na caridade e no intelecto, quanto mais no mundo espiritual, porque também ensinam-nos eles que a matéria, o planeta Terra, atualmente seu estágio evolutivo, é uma cópia o quê? Imperfeita do mundo espiritual. Compensa ou não compensa que esforcemos a cada dia que passa em lapidar-nos em espírito de baixo para cima, de dentro para fora, em prol do meio dos nossos semelhantes, quais sejam, desde esse princípio inteligente lá do reino mineral até nós que estamos no reino nominal. É possível, um esforço que nós precisamos fazer para melhorarmos. Então podemos concluir que a reencarnação é uma consequência natural dos espíritos que ocupam novos corpos físicos em épocas diferentes, nas diversas fases de evolução, tanto da espécie humana como do orbe. Poderíamos afirmar que sim. Em uma das obras de Joana de Ângeles, aquela que foi uma das mentoras da obra de Divaldo Pereira Franco, que há poucos meses retornou ao mundo espiritual com seus 98 anos de idade, ela vem nos trazer que até o ano de 2030, cerca de 1 milhão de espíritos de planetas em regeneração mais avançados em comparação ao nosso, que ainda nem conseguimos adentrar ao início mais consistente do estágio inicial do mundo de regeneração. Esses mais experientes, a pedido do Cristo, aqui estão corporificando-se no planeta Terra. Só neste ano 2025, cerca de 250 mil. Até 2027, mais 250 mil. E até 2030, os restantes 500 mil.
Divaldo Franco, um Chico Xavier, um canto desse orbe já não fez uma enorme diferença? Imaginemos cerca de 1 milhão desses seres. Estamos desamparados? Haverão ou não dias melhores? Devemos confiar e trabalhar para com isso ou não? Devemos dar o suporte, nós na condição de paz, para esses seres estelares que de fora, inclusive, vêm não só desse sistema solar, mas de outras constelações, das Pleiades, de Órion e outras mais, para que aqui eles tenham êxito nas propostas que eles se comprometeram junto a Jesus, ao Messias, para que aqui, na condição de professores e nós, alunos, aprendemos realmente o que é ser caridoso, ser fraterno e querer que todos os que estejam ao nosso redor evoluam conosco e ascendam rumo ao universo. Só nessa galáxia Via Láctea estima-se que existam de 200 a 400 bilhões de estrelas, que para nós os espíritas são planetas habitados em dimensões e constituições físicas diferentes. Porque nessa obra também deu o livro dos espíritos, a falange do Espírito da Verdade diz que não existe ou nada no universo. Então cada planeta tem a sua finalidade evolutiva para os seres lá em experiência evolutiva. Quais sejam esses seres? Quais são esses reinos? Não sabemos. Um dia haveremos de saber. Mas podemos dar uma pincelada a respeito. Convido-os para que estudem uma obra. Eu adoro essa obra, já li 2, quero ler a terceira e quantas vezes ainda eu possa nessa atual encarnação. Trazida pelas mãos de Chico Xavier. E quem foi o espírito que ela trouxe? A querida Maria João de Deus, que foi a mãe biológica de Chico Xavier. Obra essa intitulada Cartas de uma Morta. Lá vocês verão as experiências que essa querida irmã teve no mundo espiritual de ir até alguns planetas do nosso sistema solar e dizer como é a constituição física, como é os seres de lá e assim sucessivamente, apenas dentro do nosso sistema solar. E eu disse que estima-se que exista de 200 a 400 bilhões de planetas só nessa galáxia. E quantas galáxias estimam-se que existam neste universo? E existe apenas um universo ou existe multiversos, buracos negros? É grande o conhecimento que nós precisamos empreender e nós vamos ter. Aí está a oportunidade de que assim mereçamos por meio dos nossos esforços. Eis o convite agora desta interrogação para uma compreensão mais ampla de cada um de nós. Leon Denis, grande divulgador do espiritismo, do cristianismo, contemporâneo de Kardec, viveu ali no final do século XIX para o início do século XX. Ele tem uma frase que nós, os espíritas, conheçamos e principalmente venham ao encontro do que eu disse um pouco atrás sobre a evolução do princípio inteligente. O que diz esse irmão? Ele vem dizer que a alma dorme na pedra, que ela sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda, interage e concretiza em cada oportunidade reencarnatória no reino qual? Ao nosso, hominal. Então lá desde o século XIX sim vinha também esse querido irmão. Convido-os para que também acompanhem suas obras. Existem vários livros a qual esse querido irmão ajuda-nos a fazermos com que nós nos melhoremos a cada dia que passa, e assim tudo que ele nos trouxe junto com a codificação reverbere no mundo individual de cada um de nós e assim cresçamos. Concluamos as nossas programações encarnatórias com os esforços que cada um de nós precisamos empreender. Os nossos mentores individuais não podem fazer por nós, senão nós não cresceríamos, mas o campo intuitivo jamais está fechado dentro da proposta que eles empreendem nos 7 dias da semana. Mas nós estamos dando esse campo receptivo a cada um deles. É o que nós temos que nos questionar pelos nossos atos, pensamentos, enfim, por essa busca da reforma íntima. Aqui nós trouxemos um quadro para que entendamos um pouquinho mais do que até esse momento nós estamos trazendo aos queridos irmãos. Coloquei aqui espírito com E minúsculo, aqui com E maiúsculo, mas por quê? Vejamos que aqui no reino mineral, que é o primeiro reino ao qual o princípio inteligente necessariamente tem que estagiar em qualquer canto do universo, aqui ele tem apenas a atração. Mas depois que esse princípio inteligente já tem a oportunidade de dar sequência nos reinos posteriores, ele já passa a ser dos
constituintes dos seres orgânicos. Por exemplo, o reino vegetal, que já tem a oportunidade do quê? Da sensibilidade. É uma matéria inerte, mas já possui vitalidade. No reino animal, já vem aí o instinto. Vem desenvolvendo esse instinto nesse reino. Vitalidade, inteligência instintiva. E também já vem possuindo aí oportunidades, relances, flashes de sua individualidade. E nós, no reino nominal, nós temos a oportunidade de termos já a razão. E dentro dessa razão, nós utilizamos o quê? O livre-arbítrio, o bem agir, o mal agir, ou ficarmos em cima do muro. Ou seja, temos capacidade para enxergar os defeitos, ou, digamos assim, corrigindo essa palavra, as mazelas, irmãos que estão ao nosso redor, as obter e que cabe a cada um de nós, porque espera-se sim de nós, os espíritas, mais ações em prol da caridade e da fraternidade. Precisemos as colocar em prática e assim nós vamos buscando fazer com que esse livre-arbítrio seja mais assertivo, não ficando em cima do muro, não postergando tampouco, transferindo para o trem aquilo que compete a cada um de nós, desenvolvermos e colocarmos em prática em nosso dia a dia. É um quadro que nos dá essa noção de responsabilidade de todos esses milênios que todos nós, sim, exceção, já viemos investindo em nossa caminhada evolutiva. Temos na terceira obra da codificação kardeciana, em seu capítulo 3 e 4, a escala evolutiva dos mundos. Não sei se os irmãos já tiveram contato com essa escala, mas vejamos aonde que nós estamos neste momento frente a essas informações que os Espíritos nos passam. Ali nós temos o mundo a qual nós já passamos, que é o mundo primitivo, onde lá prevalece o instinto e a lei do mais forte. Depois nós caminhamos para o mundo de provas e expiações, inclusive afirma-nos a espiritualidade que estamos em um estágio final desse segundo nível de estágio evolutivo neste orbe no planeta Terra. Mas o mal neste orbe ainda predomina, nós temos dúvida disso? Basta que divisemos o que acontece nos telejornais, nas notícias que ocorrem no mundo inteiro, mas não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, está, mas o bem da mídia, o bem dá retorno pecuniário para os que venham os divulgar em larga escala? É lógico que não. Então, por isso que temos que ponderar o que é benéfico ao nosso espírito imortal. Não podemos perder tempo com informações que nada nos agregam, porque respondemos sutil pensamentos e atos que venhamos concretizar ou deixarmos de os concretizá-los no nosso dia a dia. Terceiro nível de estágio evolutivo que almejamos adentrar agora nessas próximas décadas e séculos é o mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal. Mas isso em seu estágio intermediário, nos estágios iniciais, ou seja, nesses próximos anos, se não entrarmos numa terceira guerra mundial, e haveremos de não entrar, logicamente que conseguiremos avançar em cada oportunidade reencarnatória, mas continuaremos sendo ainda provados. Poderemos escorregar, nos reconstruir ou reconstituir no dia seguinte, mas ainda tendo essas oportunidades ainda oscilantes, a qual esse próximo nível de estágio evolutivo há de nos convidar a vivenciarmos. Na sequência nós temos os mundos ditosos ou felizes, onde o mal lá não existe mais. E por fim, os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. São planetas transitórios, são planetas onde Cristos, anjos, arcanjos, serafins, lá já podem vivenciar. Onde esses seres que atingiram a perfeição relativa, inclusive já participam a convite de Deus Pai na construção de um novo orbe em sua estrutura física, como também no acompanhamento dos seres dos reinos anteriores até o nominal em cada oportunidade evolutiva. E foi assim que aconteceu e acontece até hoje com Jesus Cristo. Alguém tem dúvida disso? Não foi apenas no momento que aqui ele encarnou em uma única encarnação há 2000 anos atrás. Muito pelo contrário. Os estudos nos dão conta que
há muitos milhões de anos atrás, ele já vinha preparando a constituição física desse orbe. E estudos materiais dão-nos conta de que este orbe, o planeta Terra, existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Quantos milênios já estamos buscando lapidar-nos no espírito em cada oportunidade reencarnatória? Eis o convite agora deste conhecimento deste item 4 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre o mundo de provas e expiações a qual nós estamos nesse estágio final? Aqui nós temos a superioridade da inteligência, não da moral, senão não estaríamos com guerras neste momento em nosso orbe. Progressos realizados são mais intelectuais que morais, pelo menos até o presente momento, sim, é isso que nós acompanhamos. São encarnações para que reparemos os erros de pretéritos, encarnações anteriores. Sedimento de que sempre falta algo para que sejamos felizes. Mas a felicidade é deste mundo? Não conhecemos essa frase também do Cristo? Porém, podemos ter momentos de felicidade, de comprazermos com ações que façam bem aos nossos semelhantes. Então, obviamente, é uma felicidade relativa, jamais absoluta. E o nosso planeta, graças a Deus, está em seu estágio final. E bem-aventurados são os que se esforçam para no futuro, na próxima encarnação, aqui retornar no estágio de inicial para intermediário desse mundo de regeneração. Porque quantas benesses aqui nós receberemos no campo tecnológico, científico, no campo da moral e desses seres que de fora aqui estão aportando por meio da reencarnação. E no mundo de regeneração, o que nos espera nas próximas décadas e séculos? Nós estaremos sujeitos às leis que regem a matéria, não tenhamos dúvida disso, mas estaremos livres de paixões desordenadas que, por exemplo, até hoje ocorrem em nosso orbe. Orgulho, egoísmo, inveja, ódio, vaidade, arrogância, prepotência não mais existirão desde o estágio intermediário para o avançado. E todos nós continuaremos passando por provas para que possamos continuar evoluindo ou para que retornemos para mundos de provas e expiações. O que digo? Então significa que, se nós sempre seremos provados até que atinjamos a perfeição relativa, significa que ainda que ao sermos voos maiores, até o próximo estágio evolutivo de um orbe, seja aqui ou em qualquer canto deste universo, por exemplo, o quarto nível de estágio evolutivo de um orbe, que são os mundos ditosos e felizes, se não tomarmos cuidados com as provas que nós estamos sendo submetidos por Deus e pelos nossos mentores individuais, nós podemos regredir? Regredir não, mas podemos estacionar em nossa evolução, porque o espírito não regride. E o que é estacionar? Ter que reencarnar em estágios anteriores ao que nós estávamos até aquele determinado momento evolutivo de nosso espírito imortal. Então é para a eternidade. Sempre seremos provados. Expiações não, mas provados sim. Não é assim que acontece com as instituições de ensino? Para que saibamos se nós compreendemos e podemos colocar em prática o conteúdo que nós recebemos durante 12 ou 11 meses de um ano, lá nós somos provados em uma prova final ou em provas divididas por meio de meses ou até mesmo bimestres ou trimestres. Então tá certo, assim tem que ser, porque a felicidade é de ser por meio dos esforços que nós empreendemos e viermos a concretizar de uma vez por todas em nossas vidas. Então sim, vamos esforçando-nos para que assim atinjamos e saiamos com êxito desses desafios existenciais. Volto na primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, onde nós temos a seguinte pergunta do irmão Allan Kardec aos irmãos espirituais sobre o que nós estamos dizendo a respeito até este prezado momento. O que diz Kardec? Questionando-os qual a finalidade da nossa reencarnação. Por exemplo, atualmente, ainda que essa pergunta foi feita lá no meio do século XIX e nós estamos no século XXI. Respondem os espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça do
a cada um conforme as suas obras, os seus esforços, os seus empreendimentos a se melhorar e melhorar a vida dos que estejam ao seu redor. Tá certo? Então significa que essa pergunta há de reverberar também até que atinjamos essa perfeição relativa lá em mundos celestes e divinos, que é o 5º nível de estágio evolutivo que a gente, todos nós, um dia atingiremos. Sim, então vamos ficar atentos e buscarmos construirmos isso em nosso dia a dia. Em 171, o que Kardec questiona? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Agora Kardec está vindo mais sobre a primeira definição que nós trouxemos lá em nosso segundo slide. Respondeu os Espíritos sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao quê? Ao arrependimento. Basta que estudemos as aproximadas 20 obras de André Luiz, Espírito por meio das mãos de Chico Xavier. Basta que estudemos as pouco mais de 200 obras trazidas pelo Espírito de Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, também por meio de suas psicografias, para nos dizer Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, em Espírito por meio de Divaldo Pereira Franco, demonstrando-nos que sim, ora acertamos, ora erramos. E esse arrependimento Deus proporciona que nós retornemos ao campo da reencarnação da carne e do osso, para que reparemos as mazelas do passado, no presente e no futuro, não divisemos mais ter que repetir aquilo que nós nos esforçamos para empreender na atual reencarnação. Mas diz mais os Espíritos. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus, somos criaturas, e só se temos apenas um pai, sim, todos nós somos irmãos. Em qual reino nós estejamos buscando o nosso estágio evolutivo, a nossa ascensão. Assim, somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E a estes que ainda perpetuam essas mazelas de seus espíritos imortais em prejuízo da humanidade, será que Deus há de os castigá-los ou eles mesmos se castigam? Por exemplo, sendo naturalmente por meio da sua psicosfera espiritual energética, aquém de uma evolução, devendo ser recambiados a outros orbes de estágios evolutivos inferiores, por exemplo, ao nosso. Temos obras que nós poderíamos consultar a respeito para que cresçamos também nessa conceituação dos irmãos espirituais. Sim, deixo 2 indicações para os queridos irmãos. A primeira, do Espírito Emmanuel por meio de Chico Xavier, intitulada A Caminho da Luz. A segunda, do nobre Edgar Armon, Os Exilados de Capela. Assim nós perceberemos que essa transição entre mundos sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Do lado positivo, mas também do lado temporário negativo, porque até esses que estão do lado negativo, um dia, como nós, divisarão em ser Cristos planetários. Pode demorar mais? Sim, mas todos haverão de atingir a felicidade relativa, a qual compete-nos construirmos em nosso dia a dia. É o convite que nos veio trazer agora os irmãos espirituais. Falemos um pouco da vida futura agora. Progresso ininterrupto do espírito por meio das reencarnações. O Espiritismo mostra-nos que todos partiram do mesmo ponto e estamos sujeitos à lei do progresso. Foi o que eu disse logo lá no início. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente por meritocracia própria, está tudo certo até esse ponto, e farão parte das legiões dos anjos, dos arcanjos e dos querubins. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras encarnações, como também há pouco eu disse, se não neste orbe, em outros orbes, em estágio inicial de provas e expiações, ou a depender das mazelas que causem a uma humanidade, tenham que habitar planetas primitivos. Mas faz parte das experiências que cada um de nós vivenciemos e da utilização do livre-arbítrio que todos nós no reino nominal obtemos. Então,
É assim que nós temos que responder pela nossa consciência o que eu fiz de ruim, mas o que eu fiz de bom e ensinei, o que eu deixei de fazer de bom. Porque dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Não fazer o mal, mas não ajudar os nossos semelhantes em pior estado ao qual nós estejamos até o momento, financeiramente ou moral, é estar ou não em desacordo com a lei de Deus. E devemos evitar de estarmos em desacordo direto ou indiretamente, espiritualmente ou materialmente. São desafios conscienciais que nós temos que empreender em nossas mentes para que melhoremos a cada dia que passa. E assim, no mundo dos espíritos, eles continuam com sua individualidade sujeitos a um ininterrupto progresso. Também afirmamos os espíritos no mundo espiritual, antes de voltarmos para uma nova reencarnação em um novo corpo físico, lá também nós temos a oportunidade de evoluirmos moral e intelectualmente, mas é na carne que as experiências somatizam-se ainda mais, os esforços, a meritocracia são mais benesses ao nosso espírito, porque aqui é onde é a faculdade do espírito, onde os desafios maiores encontram-se e testam-nos em cada momento de nossas vidas. Na questão 898, lá nós vamos ter um trecho que vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando, que vem nos dizer no intervalo das encarnações, aprende-se em uma hora aquilo que na Terra demandaria anos. Vamos repetir essa informação. No intervalo das encarnações, ou seja, lá no mundo espiritual, aprende-se em uma hora. Fazendo uma comparação com o nosso tempo terrestre, tudo bem? Aquilo que na Terra nós demandaríamos anos. Então, como ficarmos na inércia no mundo espiritual? Bem-aventurados sejamos cada um de nós que, ao abrirmos os olhos espirituais, ao desencarnarmos deste orbe, por meio dos esforços que nós tenhamos empreendido, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco e outros mais, digamos àqueles que estejam ao nosso redor, irmãos espirituais, aonde eu começo? Por onde eu começo? Trabalho e estudo, para que potencializemos esta afirmação contida, inserida e extraída por nós do Livro dos Espíritos, a obra máter da codificação kardeciana. O conhecimento e a evolução é para a eternidade, queridos irmãos e irmãs. Como nos alimentam de esperança essa afirmação dos irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade. Então vamos aproveitar mais também os momentos das madrugadas, quando nós estamos no mundo espiritual. Já na 222, temos a seguinte passagem: os Espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Mas continua ainda esse entendimento dos irmãos espirituais, ainda dizendo-nos que, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade, porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos e que tantas vezes reclamamos dos desafios que nós estamos passando e até mesmo interrogando-nos: poxa, mas por que eu estou passando por isso? Tem tanta gente que está fazendo tanta coisa errada em larga escala no mundo, não acontece nada de prejudicial a elas, elas estão se dando bem e eu que tento me melhorar. Quando eu falo eu, logicamente todos nós, obviamente, não consigo ascender, os caminhos não se abrem, seja caminhos financeiros, caminhos intelectuais, caminhos morais. É o que vem agora, esse entendimento, as nossas consciências e o passado. Será que não fizemos ainda pior do que esses que estão errando? Porque esses que estão errando agora, neste campo reencarnatório, responderam sentiu por sentiu. As leis do mundo material podem não estar os punindo em sua integralidade, mas a lei de Deus nada ficou oculto. Então, o plantio livre e a colheita obrigatória. Vibremos e oremos para que eles acordem, como nós estamos buscando acordar. Então, deixemos de reclamar dos desafios que nós estamos passando, porque é para o nosso quê? Crescimento, desde que saibamos os compreender e os executar.
evitando ao máximo as lamentações, porque senão teremos que repetir-nos novamente em próximas reencarnações. Já não está difícil nessa atual encarnação, quiçá no futuro. Futuro isso que nós nem saberemos se vai ser neste orbe que vamos reencarnar, e isso é certo. Mas há de ser nesse orbe, nos próximos estágios evolutivos do mundo de regeneração, se nós conseguirmos acelerar a nossa escala evolutiva por meio dos nossos esforços. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, sim, porque cada um de nós aqui está em um grau evolutivo moral e intelectual. Então, o verdadeiro e genuíno cristão espírita, quando ele recebe uma ofensa ou um prejuízo de outrem, como ele tem que agir? Não devolver ou responder ou pensar na mesma moeda. Ele tem que orar por essa pessoa, porque ele vai dizer: eu estou me esforçando para melhorar esse querido irmão ou irmã, ou um grupo de pessoas que assim está buscando o meu prejuízo, ainda não despertou. E vai precisar responder pelos seus pensamentos e atos errôneos, que eu assim não reverbere ou não emita uma réplica em seu prejuízo, porque senão o que eu estou igualando-me a esta pessoa ou um grupo de pessoas. E é isso que nós, os cristãos e espíritas, queremos para os nossos espíritos mortais, que almejam, que divisam e que querem ascender no próximo grau de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. Mais uma reflexão que nós temos que fazer, e vem encerrar esse entendimento dessa questão 222 dos irmãos espirituais, dizendo-nos que reconheçamos em resumo que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, obviamente seria inexplicável. Que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Novamente, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É dando que se recebe, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Não teremos que nos arrepender frente à nossa consciência quando voltarmos para o mundo espiritual. Eu fiz a minha parte, disse Jesus, fiqueis com a boa causa. O que os nossos irmãos fazem ou deixam de fazer, eles responderão por eles mesmos. Mais uma oportunidade que levemos aí nesta segunda-feira à noite, para que melhoremos a cada dia que passa e busquemos essa ascensão de nosso orbe. Alguns pontos para que auxiliemos ainda mais em espírito e em reencarnação. Devemos orar e vigiar mais. Fazermos mais a caridade. Desapegarmos dos bens materiais que são imprescindíveis para que mantenhamos vivos num corpo reencarnatório, sim, mas não coloquemos à frente dos valores morais, porque não levaremos sequer o fio de cabelo de nosso último corpo ou do que nós tínhamos em campo material, em campo vultosos de recursos peculiares. Nada disso levaremos para o mundo espiritual. Devemos sentir o prazer de sermos úteis diariamente a quem esteja ao nosso redor. Sempre divisarmos e empreendermos a reforma íntima. A reencarnação é uma questão de justiça para os que assim esforçam-se em melhorar, e até os que não se esforçam, mas um dia acordarão e despertarão para que assim hajam como estamos buscando nós agirmos em nosso dia a dia. É dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Perdoemos para que sejamos perdoados pelo Pai Celestial e amemos-nos incondicionalmente, mas alguns pontos que devemos sempre rever e potencializá-los em nossa oportunidade evolutiva. Por que não trazer agora uma mensagem das obras complementares à obra da codificação kardeciana, por exemplo, de Chico pelo Espírito Emmanuel, aquelas que nós a conhecemos, intitulada Caminho, Verdade e a Vida, onde, na lição 108, onde Emmanuel traz o título de reencarnação, ele vai nos dar o seguinte entendimento e compreensão. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou Jesus de seus belos e sábios princípios, ainda que em outras palavras e até mesmo por parábolas que até hoje esforçamos para compreender em plenitude o que ele ali nas entrelinhas deixou por meio dessas parábolas.
Continua Emmanuel dizendo: na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, expiatórios, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade, o que por vindoura futura. Perceberam? Então significa que nós pedimos para reencarnar com determinadas mazelas a qual nós enfrentaremos numa próxima reencarnação, porque estamos conscientes do mal que fizemos no pretérito e em reencarnações anteriores. Olha, a lei de justiça aqui que Emmanuel nos convida à reflexão. Então está tudo certo, não existe justiça. Tampouco Deus há de castigar qualquer uma de suas criaturas em qualquer canto deste universo ou dos multiversos. Temos mais obras que corroboram ainda mais a temática que nós estamos trabalhando? Sim, por exemplo, Fonte Viva, ainda por Emmanuel e Chico Xavier, no capítulo 105, intitulado Sois a Luz. Diz Emmanuel: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Qual seja esse combustível? Esforçarmos-nos a cada dia que passa em sermos melhores, escorregando algumas vezes sim, mas recompondo-nos em consciência no dia seguinte, dando um passo para trás para que empreendamos 2 assertivos à frente, desde que compreendamos de uma forma mais ampla esta necessidade. Já o irmão Carlos Bacelli, que ainda está encarnado em nosso orbe no estado de Minas Gerais, pelo espírito André Luiz, que trabalhou com Chico Xavier, mas em algumas obras também trabalhou e ainda trabalha com Carlos Bacelli, ele vem nos dizer na obra intitulada Irmãos do Caminho, em seu capítulo intitulado Conclusões Lógicas, fazendo-nos o seguinte convite: que nós não devemos reclamar da cruz que nós carregamos. Sim, cada um de nós tem a respectiva, relativa e apropriada cruz para o nosso aprendizado, pois sem ela é provável que nós não tivéssemos com que nós nos apoiarmos, para, embora a passos lentos, avançarmos com segurança, lentos, mas progressivos dentro de nossa capacidade e limitação, mas positivos desde que compreendamos que eles assim o são em cada oportunidade reencarnatória. Venha Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também nos trazer a seguinte informação, para que saímos ainda mais motivados da porta para fora do Maria e Marta em nossa oportunidade reencarnatória. Ele vem dizer que solidários nós seremos união. Bom que assim o seja. Mas se formos separados uns dos outros, o que nós seremos? Apenas pontos de vista. E juntos, será que alcançaremos, atingiremos os nossos objetivos? Sempre Bezerra colocando no plural, que é sermos felizes, que é vermos a felicidade, que é não vermos as mazelas que estão sendo despejadas pelo desequilíbrio e pela ignorância dos seres ainda em experiência reencarnatória, e até mesmo os que estão no mundo espiritual, influenciando negativamente os que estão ainda dispersos em seus propósitos reencarnatórios. Eis o convite agora, nobre e querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, às nossas consciências. Irmã Sheila, também gosto de trazer alguns pontos dessa querida irmã que ainda continua trabalhando no mundo espiritual. Existe um livro que vocês podem, inclusive, ver como essa irmã trabalha de uma forma exponencial, inclusive sendo diretora de um dos hospitais lá no mundo espiritual, na erradicidade. Livro esse intitulado Alvorada Nova. Fica o convite, semelhante ao livro Nosso Lar, lá da detalhe explicou como é aquela colônia espiritual e qual é a atividade e o comprometimento dessa irmã junto aos sofredores de várias ordens. Irmã essa que lá no século XV, entre os séculos XV e XVI, foi Santa Joana de Chantal. O que vem dizer irmã Sheila, que viveu em sua última encarnação no século XX e morreu junto ao seu pai, Adolf Hitler, lá na Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam empreendendo socorros, aonde os soldados estavam motivados e caiu uma bomba bem onde eles estavam, cuidando dos irmãos em sofrimento. Vem dizer essa querida irmã, quando a subida se fizer difícil, façamos uma pausa e adentremos ao santuário silencioso da prece e sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam. Presença espiritual, como também presença dos que estão ao nosso redor, principalmente no campo do nosso núcleo familiar. Eis Joana de Ângeles agora, que fez parte
da cúpula de mentores junto ao Divaldo Pereira Franco até poucos meses atrás. Ela vem nos dizer em uma das suas conhecidas frases que a vida são as incessantes oportunidades que surgem à nossa frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. O passado é importante que o conheçamos para que não reincidamos em erros que lá cometemos. E assim, esse presente tendo essa oportunidade de consciência, divisemos no futuro esses esforços em concretizarmos as mazelas que ainda as carregamos e no futuro não precisemos reincidir nesses desafios que competem-nos dentro de nossas limitações, assim os concretizarmos de uma vez por toda de nossa eternidade. Ao convite agora dessa querida irmã Joana de Ângeles, e fica a nossa gratidão junto aos seus 98 anos de idade na presença de Divaldo Pereira Franco e diz Giovanni de Pietro de Bernardone, aquele que nós conhecemos como Francisco de Assis, lá desde o século XI, convidando-nos ao entendimento de que é morrendo, é desencarnando que nosso espírito há de viver para a eternidade e ter outras oportunidades reencarnatórias evolutivas em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Uma frase, inclusive, que muitas vezes é atribuída a Chico Xavier, mas que, na verdade, é de autoria do querido irmão James R. Sherman. Foi publicada nesta obra um ano após o meu nascimento, em 1982. Ele vem nos convidar ao seguinte raciocínio: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, atentemos a vírgula. Qualquer um de nós podemos começar agora, o hoje, do já, a construirmos um novo fim, um novo futuro mais assertivo em nossas oportunidades de ação em prol de nossos semelhantes. Já partindo para o encerramento desse nosso bate-papo fraterno, sempre com a ajuda das intuições dos amigos espirituais. Não sei se vocês têm posse dessas informações, queridos irmãos e irmãs, mas dizem os irmãos espirituais que o corpo físico é a ferramenta mais precisa para a evolução, para lapidar do espírito. Agora, o que é composto o corpo físico? Busquei trazer, inclusive no segundo slide, tem a referência de onde eu extraí esses dados. O que mais nós devemos valorizar de hoje em diante, potencializando-os em nosso dia a dia? Olha do que é composto o nosso corpo. O cérebro do homem tem aproximadamente 1,4 kg. Já o cérebro da mulher, 1,25 kg. São 25 bilhões de neurônios que nós possuímos quando reencarnados. Mais de 220 bilhões de células em nosso corpo. 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Sendo que, se fossem alinhadas, elas dariam 2,5 voltas em torno do nosso querido planeta Terra. Tudo isso no corpo físico. Acabou? Não tem mais. Nós temos 206 ossos na idade adulta. O homem produz cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a encarnação, sendo que em cada ejaculação são liberados entre 250 a 500 milhões. Já a mulher nasce com 400 mil óvulos nos 2 ovários. Desses, só uns 500 vão maturar. Temos aproximadamente 5 milhões de pelos. O coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Olha a sequência. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. E um ano é composto de 365 dias. Devemos ou não valorizar mais a nossa reencarnação, o nosso corpo físico, ou ingerir água de forma adequada, como pede o Ministério da Saúde, o dormir adequadamente, o alimentar-se adequadamente, porque responderemos sentir por sentir sobre tudo isso que Deus, a fonte criadora, proporciona-nos em cada oportunidade reencarnatória. Eu disse, lembram há pouco, ou lá no início, que pouco mais de 8 bilhões estão encarnados, mas divisam os espíritos e afirmam-nos que 2/3 disso está em uma fila procurando voltar por meio da reencarnação. Mais uma informação importantíssima para valorizarmos ainda mais a oportunidade reencarnatória, porque quando iremos reencarnar, pelos méritos que iremos construir ou deixarmos de construir, eis os dados que nos fazem pensar mais em qual é o nosso objetivo reencarnatório e o que temos que fazer para nos melhorarmos. Só depende de nós sermos felizes. Aqui, imagens da simplicidade, da humildade, destes que demonstram-nos diariamente que é na humildade e na simplicidade que devemos
buscar a nossa felicidade e não nos contaminar com as mazelas que o mundo despejam aos nossos olhos e ouvidos diariamente. Eis o convite agora desse slide para esta humildade e simplicidade. Finalizo com esse tríplice aspecto. Dizem os irmãos espirituais que eles são imprescindíveis para que tenhamos a oportunidade de reencarnarmos no planeta Terra no próximo estágio evolutivo de mundo de regeneração, qual seja conhecimento, expansão de consciência, estudar para sempre, em todos os momentos que nós tenhamos condições para tanto dentro dos nossos limites. Diz Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo. Temos também um autoconhecimento, e o que eu trago de destaque deste autoconhecimento, se não reconhecemos as mazelas que nós trazemos do passado, como haveremos de trabalhá-las para findarmos de uma vez por todas essas mazelas na atual reencarnação e no futuro não precisemos as repeti-las. Se já está difícil nessa atual encarnação, então vamos pensar um pouco mais sobre esse autoconhecimento, essa expansão de consciência tão imprescindível aos nossos espíritos e a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que farão-nos tornar-nos seres melhores, integrantes de outros orbes, convidos ainda para que estudem as edições da Revista Espírita de Kardec, lá desde 1858 a 1869, 12 edições, 12 anos ininterruptos, onde lá Kardec teve contato com seres de Júpiter e outros mais planetas, demonstrando que o intercâmbio entre mundos, por meio dessa pluralidade de existências e da reencarnação, que é o tema que nós tivemos e trouxemos aqui como mestre da nossa temática, fez com que nós pensássemos que é importante e imprescindível que assim façamos e melhoremos a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus. Faça a divulgação final, irmão, ou você faz por nós, por gentileza? Tá ótimo, obrigado. E um ótimo final de noite para cada um de nós, e um bom resto de semana, e um bom resto de ano, se nós não nos vermos novamente na condição de mais uma temática, mas vou pedir para casa que eu possa aqui retornar, quem sabe, em 2026, se reencarnado eu estiver até lá, tá bom, pessoal? Obrigado e uma ótima encarnação, porque é verdade, ninguém sabe do dia de amanhã, né? Obrigado. Então vamos nos preparando para o nosso encerramento. Agradecemos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, por ensinamentos tão valorosos na noite de hoje. Estamos gratos e vamos assim, nos acalmando, lutando assim pelo inicial dos nossos trabalhos, agradecendo a Deus Pai, ao Mestre Jesus. E vamos assim, agradecendo a toda a espiritualidade maior que nos acolheu na noite de hoje, nessas horas que aqui passamos. E vamos assim, nos comprometendo de estar aqui na próxima semana para mais um dia de aprendizado nesta casa bendita. Gratos, nós já vamos elevando o nosso pensamento ao alto em forma de vibrações e vamos assim vibrando pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, nosso povo e nossos dirigentes, pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrando por todos os sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos vibrando pela união fraternal e todas as casas a ela ligadas, em especial por esta casa que nos acolhe, Casa de Maria e Marta, seus dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos, Câmara de Paz e Urnas de Vibrações. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em zona de conflito nesse instante. Que o amor do Mestre Jesus se derrame sobre esses povos e que a paz lá retorne. E vamos deixando uma vibração para a corrente médica das vibrações das 22 horas do Dr. Bezerra de Menezes. Para cada irmão, receba de acordo com o seu merecimento. E ainda envolvidos nas energias benéficas do Dr. Bezerra de Menezes, vamos pedindo a esse médico dos pobres, companheiro nosso de caminhada, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe médica aqui presente possa fluidificar as águas que estão no fundo do salão, colocando assim o remédio necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual.
E grato ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe médica aqui presente junto a ele, elevamos o nosso pensamento a Ti, ó Pai, com a prece que o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, nos ensinou quando dizia: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquemos em paz. Que o Mestre Jesus permaneça ao nosso lado e que nós possamos permanecer ao lado dele. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a segunda-feira.